Olá! Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando para mais uma temporada de lives aqui pela Grombone. Estou esperando aí o pessoal começar a receber as notificações da nossa live de mais uma temporada aqui da Grombone, exatamente para esclarecer todas as dúvidas que você pode ter em relação a esse assunto. Viu? Vamos chegando, a gente tem uma convidada muito especial, uma expert, gente, sério, em pesquisa genealógica e busca de documentos. É assim, a Selma, eu conheço ela de anos, tá? Se tornou uma amiga e uma parceira nossa aqui da Grombone, porque ela consegue desvendar vários mistérios. Então, se você está aqui com a gente, tem alguma dúvida, quiser já colocar aqui na nossa caixinha, temos outras também que recebemos no direct, tá? Durante a semana. Mas, gente, ela é uma pessoa assim que, quando você não sabe nada do seu antepassado, então tem uma informação ou outra, ela consegue ir lá pesquisar. Teve questões assim que ela resolveu para mim em horas, em dias, coisa que famílias estavam pesquisando há tanto tempo. Então fique com a gente, manda sua dúvida, manda a sua curiosidade ou alguma coisa que você quer dividir com a gente, quem sabe também desvendar e te ajudar a saber mais informações sobre a sua família e quem sabe também conseguir encontrar o local de nascimento do seu antepassado. Bom, vou chamar então a Selma Bazan, que é a minha parceira especialista no assunto pesquisa genealógica. Vamos lá convidar ela. Selma. Ai, aí eu fui. Vamos ver, Selma. Entrando. Selma, cadê você? Estamos aqui ansiosos para sua entrada aí. Ei! Selma, seja bem-vinda! Obrigada, querida. Tá me ouvindo bem? Sim, seu áudio está ótimo. O pessoal bem também, o áudio de todo mundo. Ótimo. Selma, seja bem-vinda, viu? Nossa, é um prazer Obrigada. você. Acho que é um assunto assim que você principalmente deve ter muitos casos e casos, porque de desvendar tantos mistérios. E eu acho que assim, a gente já trabalhou em várias pesquisas que você me deu resultados assim inesperados em poucas horas. Então acho que isso que é legal a gente passar para o pessoal, que não é impossível, né, Selma? A gente consegue, né, desvendar certos mistérios. Não é impossível. Não. Às vezes, com poucas informações, a gente consegue um resultado rápido, como que, às vezes, com muitas informações, a gente não encontra aquela pista que precisa para chegar na origem, né, do nascimento, do local, É um trabalho, né? Eu falo que é montagem de um quebra-cabeça, acho que de umas 5.000 peças, né? Porque olha, isso é uma. Às vezes você tem, como eu disse antes, você tem 5.000 peças e não consegue achar aquela pecinha final para concluir. E às vezes você tem 3 ou 4 pecinhas que você já consegue, uma encaixa na outra e você já chega no resultado final, né? Sensacional. São casos e casos. Cada caso né? Porque muita gente pergunta qual é o prazo, né, para resolver a pesquisa. E qual é o prazo? Não tem. Porque às vezes é assim, né? Com pouquíssimas informações, a gente encontra uma pista e já chega ao que interessa, né? E às vezes com tantas informações, com tantos registros, árvore da família inteira, e procura daqui, procura de ali, nenhuma pistinha para ajudar a gente. Nossa, Olha, gente, eu quero primeiro, antes da gente entrar mesmo em todas as questões e perguntas que a gente tem bastante para a Selma, o pessoal pode também ir enviando aqui na caixinha de perguntas, apresentar a Selma. A Selma Bazan tem uma empresa especialista em pesquisa genealógica, do Italianice. Ela já está há 15 anos aqui na Itália, ela é lá do Paraná, no Brasil, mas está aqui já há 15 anos em Bolonha. 18, então, assim, precisamente 18. Na conta. Mas assim, ela está aqui, ela é expert nesse assunto. E eu queria ter, Selma, que você começasse com o pessoal desvendando, acho que uma das principais perguntas que a gente recebe, que é a diferença de uma pesquisa e de uma busca, né, que nós profissionais chamamos, que é você solicitar
segunda via do documento, né? Porque as pessoas confundem demais. Ah, não, eu preciso de uma busca. Não, mas espera aí. Todas as informações? Não, nem sei onde que meu antenato nasceu. Então, assim, começando a explicar essa diferença que eu acho que é primordial. Então vamos lá. A busca, né? Quando alguém me diz eu preciso de uma busca, eu entendo que essa pessoa saiba todos os dados sobre o documento que ela precisa, né? Então ela teria que saber em qual o comune que está, né? Ou qual paróquia, ou qual... E os dados, né? Todos os dados do documento, né? Local de nascimento, data de nascimento, nome dos pais, né? Que é fundamental. E só que muita gente chega e diz, eu tenho tudo. Nasceu em Treviso. Treviso? Onde em Treviso? Nasceu em Bolonha. Mas porque, infelizmente, a informação que era dada pelos italianos é que geralmente era da província de proveniência, né? E não do comune de nascimento. Como eu digo para você, Amanda, vem aqui em Bolonha, na minha casa. Mas eu não moro, eu moro na província de Bolonha, mas a minha cidade não é Bolonha, né? Exato. Porque como no Brasil tem, né, São Paulo capital e São Paulo estado, aqui também tem, né, Bolonha província e a cidade de Bolonha, né? Pádua, mesma coisa, Treviso, mesma coisa, quer dizer, aí é que tá. Diferente, né? Quando a informação chega desse jeito para a gente que trabalha com isso. Então, não, eu tenho todas as informações, né? É Treviso, como você disse. Mas é tão amplo, né? São tantas cidadezinhas dentro daquela província. Sim, são inúmeras. Estava vendo Milão, ontem tem 130, mais de 130. E é da província de Milão. Ok, onde? Então a pessoa pensa que sabe, mas no fim, né, acaba tendo que fazer uma pesquisa para localizar, porque os italianos geralmente que imigravam não eram das capitais, né? Eles eram do interior, né? Então a busca... Eles chegavam, você imagina, né, na situação que eles chegaram, analfabetos a maioria deles, né? Aquela coisa, aquela correria. Na hora de pegar os dados e colocar no livro, né, das hospedarias, da imigração, você imagina, a pessoa que ouvia, não entendia, enfim, devia ser uma confusão aquilo, essa chegada. E aí até isso, assim, dificulta até muitas vezes, né, de se avançar nesse processo e conseguir localizar ou ter uma informação precisa por conta até dessa dificuldade, né, que eles enfrentavam naquela época. Tanto eles que chegaram, como as pessoas que estavam recebendo eles, né? Exatamente. Eles escreviam como eles escutavam, né? Como era pronunciado, né? Outra coisa que a gente tem que saber também é desvendar estava escrito assim, mas em italiano, né? Pode ser uma outra coisa. A gente tem que adaptar a língua, o que eles escreveram com a realidade, né, da língua italiana. E muitas vezes, né, dá certo, a gente consegue desvendar esse detalhe aí, né? Exato. E só para resumir, então, Selma, a pesquisa é quando então a gente não tem informação, né? É isso. Quando você tem que, mesmo que, como que você faz, assim, junta todas as informações que o cliente faz um cruzamento de informações diante daquele banco de dados, né, que a gente tem disponível. Sim, a pesquisa uma... mais do que genealogia, tem muito de detetive, né, atrás da pesquisa, porque com as informações que o cliente passa para a gente, que a família tem, e às vezes são poucas, às vezes são muitas, mas como eu te disse, a gente vai atrás de uma pista, vai ali como um detetive mesmo, procurando informações que possam dar para a gente uma direção, né? Às vezes as pessoas não sabem nem qual província era, né? De onde era, de qual província. Então, é um trabalho de equipe, né? Porque a pessoa às vezes acha, não, eu passo para você, você vai achar aí na Itália, tá aí. Eles acham que tem algum site mágico, né? Onde a gente encontra tudo, né?
E às vezes deixam de passar informações importantes, né, que eles têm. Então eu falo, olha, me passe tudo, qualquer coisa que você saiba, tudo, qualquer anotação, qualquer informação que você ache que não seja importante, pode ser importante para a pesquisa, né? Então, às vezes a pessoa me passa uma coisa e no fim ela tinha lá muitas outras coisas, né? Eu tenho que, às vezes, ficar arrancando, né? Porque a pessoa não entende que é um trabalho conjunto, é um trabalho de parceria, né? E quanto mais documentos, mais informações, melhor, né? E eu acho interessante, né, nesse trabalho de pesquisa, pessoal, que nem sempre, né, Selma, as informações da família você consegue chegar diretamente naquele parente, mas às vezes você chega pelos irmãos, Exatamente. Né? Eu falo, então todas essas informações servem, né, para você pesquisar. Sim, sim, porque, como eu estava dizendo, as pessoas acham que não tem importância. Então eu falo, o que você tem? Eles acham que é só sobre o italiano. Não, não é só sobre o italiano. Qualquer pessoa da família, filhos, irmãos, qualquer parente, né? Porque tudo ajuda, né? Tudo é importante, tudo. Exatamente. Ó, temos aqui, tenho outras perguntas aqui, mas chegou uma pela nossa caixinha. Ó, Sil Jacobini. O sobrenome do meu bisavô é Jacopini, seria assim, tá, gente? No italiano. E o meu é Jacobini com o J. Como é a correção? Tem que mudar todos os meus documentos? Ah, ok. Tá. Sil, nós vamos ter até uma live na próxima semana para falar exatamente de retificação, tá? Que é sobre esse assunto que a gente vai conversar na próxima semana. Provavelmente, já vou te dar um spoiler, mas provavelmente pode ser que tenha que corrigir, tudo depende do processo, se ele é judicial e se ele é administrativo, tá? Mas só dando uma resposta para ela. Agora vamos lá, nós recebemos aqui, tem duas perguntinhas que se complementam, tá? O que eu preciso saber do meu bisavô italiano? Onde eu posso pesquisar os documentos dos meus antepassados? O que ele poderia, assim, te passar de primeira mão, assim, Selma, na hora que você vai iniciar essa pesquisa? O que você pede para ele? As pessoas podem juntar de documentação para te passar? Agora, a documentação, quando a pessoa tem algum documento, né, as certidões em inteiro teor, né, de casamento, de nascimento dos filhos, e como eu disse, qualquer outro documento, mesmo que a pessoa acredite que não seja importante, porque em todas as certidões tem informações, né? Mesmo das testemunhas que estavam ali no momento do casamento, do nascimento, o nome dos avós, né? A gente encontra nas certidões de nascimento dos filhos, batismo, a lista de chegada da família no Brasil, da imigração, né? Nos portos, as listas de bordo, as listas ai, me fugiu a palavra. Até do registro de estrangeiros, não sei se tem alguma... Registros de estrangeiros, né? Da hospedaria. Isso. Tudo, né? É claro, além das certidões, as informações, né? Porque as famílias, é difícil que não tenha alguém da família que saiba alguma coisa, algum detalhe, que não tenha algum documento, alguma foto, alguma carta numa gaveta. Tem sempre alguém que fica responsável por guardar os documentos, as lembranças, né, de uma família. Geralmente tem alguém, né, que tem lá uma caixinha, uma malinha com essas relíquias, né, que são preciosas, como, por exemplo, eu quando comecei a me interessar por isso, eu procurei um tio-avô mais velho, que ainda está vivo ainda, e fui até a casa dele, e ele tinha uma mala com todas as recordações, e ali tinha uma foto de um documento do meu bisavô que dizia que ele era da província de Treviso.
Gente, olha que E espetáculo. ninguém na família falava sobre isso, né? Então eu tive que escavar, né? Tive que ir atrás e eu pegar mesmo com as minhas mãos esses documentos para poder ter alguma informação. Então as pessoas têm que buscar, né? Às vezes eles acham que, vou pagar um pesquisador, né? Ele vai achar. Hum, Mas né, não dá importância a esses outros documentos, essas outras informações que são preciosas. nossa, são. É o que eu falo pro pessoal. Vai lá, toma um chá, convida um parente, uma avó, uma tia-avó para tomar um chá e vai conversar com ela. Claro. Porque é dessas conversas que vocês vão tirar várias informações que até então as famílias desconhecem, não se falam mais. E tive já sucesso nessas indicações. Falei, vai lá, convida. Ai, mas Amanda, eu não tenho nem contato. Não, mas beleza, mas vai lá, tenta um É uma contato, um primeiro contato. oportunidade, né? Para É. começar esse. Exato, e você vai e começa até a estreitar o relacionamento com a família, descobre coisas super interessantes que às vezes pode não ajudar exatamente na pesquisa, mas faz parte da sua origem, né? Faz parte da sua história. Então eu falo, vai, porque isso vai te trazer coisa boa. E não é que dá resultado? Dá sim. É que as pessoas têm que acreditar nisso e ir, né? Tem. Fazer. Às vezes elas têm que até fazer uma pequena viagem, né? Para ir até um parente. Mas é uma boa oportunidade, né? Com certeza. Não, sem dúvida. Nossa, peraí, Selma, deixa eu dar uma passada aqui, que eu tô achando que tem pergunta lá para trás, aqui na conversa mesmo. Pessoal, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Que legal, pessoal, interagindo. Tem aqui a Cláudia Matos. Viúva de cidadania italiana pode requerer a cidadania pelo casamento? Então, Cláudia, esse também é um assunto que a gente vai tratar mais para frente nas próximas lives, porque depende muito de casos e casos, do tempo de casamento, de quando eles casaram, enfim, tudo depende de alguns detalhes que a gente vai explicar. Então, não perca as próximas lives, tá bom? Tem a Carolina Bomura. Selminha, conte cada que você achou interessante durante todo o tempo. Ah, com certeza. Isso eu vou querer mesmo saber. Já falei até ó, você pode lembrar de vários casos aí que você desvendou. Se quiser o exemplo do Giovanni Maria versus Albani Gardelin, que eu adoro. Oh, meu Deus! Agora me colocou em dificuldade. Porque sabe o que acontece? São tantos casos, tantos. Imagino. Do Gardelinho, meu Deus, agora não lembro. Carol, sabia que você ia me colocar em dificuldade. Do Gardelinho, do Gardelinho. Oh, Deus do céu. Olha, eu só sei que uma gente, só ilustrando, enquanto ela tá relembrando no HD dela, esse caso. É que assim, eu passei para ser um caso até de uma amiga minha de Bauru, interior de São Paulo. Ninguém achava, da família Bandelli. Não sei se a senhora lembra. Mas assim, ninguém achava o casamento. Tinha o nascimento dele aqui, mas ninguém achava o casamento no Brasil. Até o casamento foi. Vai. Gente, sério, eu passei as informações para a Selma. Falei, Selma, veja aí. Vamos ver quantos dias vai demorar, porque a minha amiga já estava há anos procurando e nada. Gente, juro. Na hora que ela me mandou assim, achei. Falei, quê? Tipo, quantas horas se passaram? 2 horas. Ela, achei. Eu falei, como assim? Você achou, meu Deus? Porque o que acontece muito nos registros do Brasil é que as pessoas pagam os cartórios para fazerem as buscas e eles, se eles têm um índice, eles olham no índice e muitas vezes não está no índice, né? E muitas vezes está escrito de forma diferente o sobrenome. Então, a gente daí pega, olha registro por registro, né? E acaba encontrando. E o caso da Carol, eu lembrei, da Carol Bomura. O italiano que mudou de nome, né? Nossa. Mudou de nome e né, a gente procurando e não encontrava. E no fim ele realmente mudou de nome. E a gente conseguiu provar que era ele. E eu já tive caso também de uma família que mudou o sobrenome. Meu Deus, como é que acha isso, gente? Como
que acha isso? A gente acha porque deu sorte que em uma certidão no Brasil, ele informou de onde ele era na Itália, exatamente, tinha informação de exatamente de onde ele era uma paróquia. E eu fui nos registros dessa paróquia e encontrei ele. O nome do pai era o mesmo, o nome da mãe era o mesmo, eram nomes muito particulares para serem de outra família, e o sobrenome era outro. Meu Deus! Não, olha, ainda bem que ele tinha deixado pelo menos uma pista, né? Correta, certa, né? Porque, Benditas gente, pistas. são Mudaram as... de sobrenome, um sobrenome completamente diferente. Um Meu sobrenome que Deus. tinha na região também, de onde eles eram, eles adotaram aquele sobrenome. Nossa. Aí, ó, o pessoal tá falando do ruído. Passou, gente? Tá indo ruído no áudio? Pessoal, se puder dar um ok assim que não está, ou se fizer assim, a gente dá um jeito. Tinha minha gata Porque pra mim, miando antes, agora ela parou. pode ser isso e tal. Aqui, ó, a Cris Costa, a Selma Show, meu antepassado em 24 horas e mudou o sobrenome. Meu Deus do céu. Mudam. Não só muda a grafia, como às vezes está escrito de modo um pouco diferente, às vezes muito diferente, porque no Brasil abrasileiravam, né? Como eles escutavam, Nossa. abrasileiravam. Mas às vezes próprio um sobrenome que você vê que não tinha nada a ver. Há um outro caso interessante também, que eu estava até lembrando agora com uma outra pesquisa, é uma família que veio para o Brasil, a mãe era viúva, e ela chegou no Brasil e falou, olha, o sobrenome faz de conta que era Rossi. Todos os filhos dela, ela disse que se chamavam Rossi de sobrenome. E daí eu ia procurando, né, nos registros da cidade, achei um irmão que tinha o sobrenome Rossi, e daí os outros não encontravam. O que aconteceu? O marido dela faleceu aqui na Itália, e ela teve daí outros filhos, não só um, teve vários filhos de pais ignorados. Ela registrou eles com o sobrenome dela, né? Só ela registrou essas crianças. E quando chegou no Brasil, ela falou que era todo mundo filho do mesmo pai, daquele que tinha falecido na Itália. Então, essas pessoas, elas tinham aqui o sobrenome da mãe, e no Brasil elas carregavam o sobrenome do pai, que não era o pai delas, que tinha falecido, quer dizer. Nossa, que lambança. Sim. Tá vendo, gente, como tem os casos? Tem. Ó, dona Silvia, o Lucas, a gente recebeu agora essa semana uma perguntinha dele. Disse que tem todos os documentos de nascimento e casamento da família, mas não tem o atestado de óbito do bisavô, que é o italiano. É possível fazer o processo mesmo assim? Lucas, depende do processo, né? Porque nesse caso aí, assim, depende do processo na questão do processo de cidadania. Agora, falando de pesquisa em si, né, Selma? Com certeza, se você tem nascimento e casamento, é que você já encontrou. Agora, o óbito, a gente só precisa dele para o processo administrativo, que é aquele que a pessoa vem morar. Aí teria que ter. Ô, Selma, nesse caso, geralmente, aproveitando essa pergunta do Lucas, que mandou durante a semana, que nem você tem o nascimento e casamento, o óbito, geralmente ele é mais difícil para você encontrar ou não? Ele é o mais fácil? O óbito não é muito fácil de ser encontrado. É claro, como eu disse, tudo depende das pistas que a gente encontra, né? Além das informações que a família dá. Mas, por exemplo, pode ter alguma informação do óbito do italiano nas certidões de casamento dos filhos no Brasil. Né? Quando os filhos casavam, eles diziam, né? Eu sou filho do João, falecido em tal lugar no ano tal, ou há tantos anos. Falecido há 10 anos em São Paulo, né? Laranjeiras, em São Paulo. Então, aí a gente faz um pouco de conta de quando era aquele casamento, 10 anos atrás, naquele local, e vai procurar esse óbito, né? Uhum. Então, basicamente isso. Mas nem sempre é fácil, porque às vezes a família não sabe,
onde essa pessoa faleceu. Às vezes a pessoa era de um lugar, ele foi morar com o filho, não sei aonde, daí morreu. Então pode estar em Nossa. qualquer lugar, né? Então, se a gente não acha uma pista, né, escrita em algum documento, fica complicadinho de encontrar, assim. E o céu, me aproveitando, né? O pessoal às vezes tem aquela dúvida, mas eu não sei porque esse documento é muito antigo, então acho que está numa igreja. Quando você pega uma pesquisa assim, que você fala, nossa, é antes de 1860, que provavelmente é um batismo, né? Porque eram registrados nas igrejas. Eu falo assim, quando vem igreja para você pesquisar e comune, eu acho que aí o bicho pega na igreja, né? Tipo, é um mais difícil. Ou não? Olha, eu vou te dizer que no começo eu achava isso, eu achava que sim, mas agora eu estou vendo que tem a dificuldade às vezes acontece nos comunes também. Eu tenho comunes que me fazem penar tanto para me fornecer uma informação. Por exemplo, tem um que eu estou pedindo há meses e meses e meses, uma cópia integral de um ato de matrimônio para poder localizar o nascimento, né, do italiano. E esse comune me enrola, me enrola, me enrola e não me dá esse documento. E eu, infelizmente, é um documento que eu não tenho acesso online e eu tenho que aguardar que eles me enviem, né? E como tem também paróquias que são complicadas, que o padre não tem vontade, não tem, né? Não tem tempo, não tem paciência, eles não entendem muitas coisas, como por exemplo, eu já fiz esse documento não sei quantas vezes, né? Vocês não cansam de me pedir esse mesmo documento? Daí eu falo, mas é a primeira vez que eu peço. Eu falei, né, o senhor tem que entender que os italianos vinham para o Brasil, tinham 10, 12 filhos, 13 filhos. Esses filhos tinham um monte de outros filhos, quer dizer, quantos descendentes desse italiano que saiu daqui, né, tem no Brasil? Um número enorme de descendentes desse mesmo italiano. Então, pode acontecer que, né, que em um comune ou em uma paróquia recebam vários pedidos, né, do mesmo documento. E os comunes têm mais, a gente tem mais acesso às informações online, né? As paróquias têm um pouco menos. Mas tudo depende, né? Depende da diócese, depende da paróquia, do padre, de quem está atrás, né? Como no comune depende também de quem está, né, fazendo esses documentos, da boa vontade, né, dessas pessoas. Diz uma coisa, para o pessoal assim, te passar essas primeiras informações e pistas. Geralmente, quando vem informações do Family Search ou até de outros sites, né, que estão aí disponíveis, que tem arquivos disponíveis para as pessoas pesquisarem, do próprio Antenati, só que é um site italiano, ok? Essas informações delas, quando você recebe, são informações que ajudam na pesquisa? Claro, ajudam. Toda informação é útil, né? Só que tem que tomar cuidado com o Family Search, porque como é livre, né? É aberto, qualquer pessoa pode entrar e colocar informações, né? E eu já peguei alguns casos. Nem sempre são verdadeiras, você quer dizer? Nem sempre são verdadeiras, e às vezes tem pessoas que, infelizmente, por falta de ter algo de mais interessante para fazer, eles vão lá bagunçar as árvores, colocar informações erradas. E eu já peguei casos que tinham colegamento das pessoas, dessas famílias, com outras famílias que não tinha nada a ver, só porque às vezes tinha um sobrenome parecido ou alguma coincidência que te levava a pensar né, que eles eram originais de um lugar, sendo que não tinha nada a ver. Tem muitas árvores erradas e bagunçadas, né? Então tem que, além do Family, que é uma fonte preciosíssima, tem que ficar muito focado na documentação da família mesmo.
né? Porque as pessoas às vezes falam, ah, mas não quero gastar com certidão, inteiro teor, porque custa e tal. Mas é um investimento, né? A cidadania não tem o seu custo, mas tem um valor também, né? Então, Sim, com se certeza. você está investindo, né, no seu futuro, no futuro da tua família, dos seus filhos, então pagar uma certidão de inteiro teor, que pode ter uma informação, uma pista importante, não é nada diante dos benefícios, né, futuros. Também acho. Eu vou tirar o meu fone. O pessoal tá falando, vamos ver. Se é o meu fone, vamos testar, Selma. Se não, se melhorar, era o meu. Se não, a gente vê o seu, Selma. Tá. Mas, ó, o Tavares aqui, ele falou exatamente isso. Ó, aconteceu isso comigo. A minha família estava ligada a outra, nada a ver. Então, quer dizer, o Family, ele serve sim, eu acho que para um ponto de partida, se a família está pesquisando, tentando desvendar alguma coisa, mas tem que tomar esse cuidado, né, Selma? Porque nem tudo que está ali é verdadeiro. Não. É uma fonte 100% confiável. Não, porque é aberto, qualquer pessoa pode entrar e modificar. É. Selma, vamos fazer um teste, tá? Tenta só tirar o seu fone, vamos ver. Vamos ver se vai dos fones, porque não sei. É que eu pelo menos não estou escutando esse ruído, né? Mas o pessoal tá falando que tá. Vamos ver se vai melhorar. Ok, deixa assim. Vamos ver. Selma, ó, tem outra perguntinha aqui. A Ana disse que gostaria de fazer a busca de documentos, solicitar, então, essa segunda via da certidão de nascimento do italiano. Mas ela perguntou se os funcionários dos comunes falam inglês. Me diga. Falam não. Olha lá, Selma, não, agora você está sem áudio, Selma. Acho melhor você colocar o seu fone. Vamos voltar. Vamos ver. Aí. Oi. Parece que tá errado o meu fone, peraí. Não tá ok. Pra gente tá bom. Voltou. Isso. Oi. Aê, bravíssima. Então, me conta, o pessoal vai aceitar falar inglês ou não? Oh, se a pessoa tiver a sorte de pegar na frente dele ou do outro lado pessoas que falam inglês, ótimo, mas eu aconselho a pessoa a usar o Google Tradutor ou pedir para alguém que saiba falar, né, o italiano para poder... Porque eu falo, até a gente que fala o italiano, né, porque a gente precisa se comunicar, porque a gente mora aqui, enfim, tá aí com os órgãos também públicos, mas eu falo, olha, eles para atender gente no inglês, eu vou te contar, olha, não é fácil não. Pode acontecer, né, mas Um milagre, né, mas por milagre. Eles são bem, nesse sentido, eles são bem assim, bairristas, né? Muito tradicionais. Não, você tem que falar italiano. Eu tô aqui, você tá na Itália, você tem que falar italiano, não aceito outra língua, enfim. Exato. Principalmente se você pensar nos comunes do sul da Itália, né? Que eles falam uma espécie de dialeto, falam com aquele acento que às vezes, mesmo eu estando aqui há quase 20 anos, às vezes tenho dificuldade de entender, né? Mas punk. Sim. O domínio da língua ajuda muito, né, para conseguir documentação. Você tem que falar com padres, tem que falar com comunes, porque as pessoas acham que é só fazer o pedido e eles já mandam o documento. Às vezes tem um monte de... Isso, assim, acontece. Já teve cliente também, não, olha, eu mandei o e-mail pro comune. O comune, um mês depois, chegou minha documentação no Brasil. Eu falei, caramba! Porque assim, se a gente que está aqui na Itália trabalha com isso, a gente muitas vezes não consegue ter esse documento e lá, deu sorte. Pode acontecer? Pode, porque tem muita gente que faz isso, né, Sal? Pode no Google Tradutor, sim, claro. Eu acho, por que não? Claro. Mas assim, tem comunes que mandam o documento para o Brasil sem custo nenhum. E daí eu peço e eles me pedem um envelope selado. Quer dizer, eu que estou aqui na Itália tenho que mandar envelope. E para o Brasil eles mandam de graça. E tá bom. Exatamente, tem tudo isso. Até uma pergunta aqui que me surgiu, né? Na questão da busca,
que é a solicitação, né, da segunda via, eu acho que você já recebeu também essas perguntas no sentido assim, chega o documento no Brasil e a pessoa pega, ela fala, gente, mas isso aqui tá certo? Será que isso aqui é verdadeiro? Gente, é totalmente diferente, né, Selma? Pessoal, a certidão italiana da certidão brasileira tem nada a ver. Não, não. Selma. Não tem um Gente, padrão, né? Não tem um padrão e, por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma de Rimini, né, da cidade aqui perto, escrita à mão, né? Eles fazem uma fotocópia do modelo da certidão e preenchem escrita à caneta, né? exatamente. Aí você pega e você fala, meu Deus, será que isso aqui é verdadeiro? O cliente fala, Amanda do céu, eu recebi. Falei, não, pode confiar, é assim Sim, mesmo. Tem sim, sim. linho lá, assinatura, é assim, não tem nada daquelas coisas firula que é a certidão brasileira, toda tal, toda chique. Não, pode esquecer. É um meio que Exato. um escrito malemar, ou à mão, e não se estranha, não, mas é assim a certidão italiana. É, não tem um padrão. É assim mesmo. Ó, a Paula tem uma pergunta aqui, ó. Pedi informações sobre a existência de uma certidão em um cartório brasileiro e eles me cobraram para fazer a pesquisa. Isso é normal? Sim. Acho que está cada vez mais normal, né, Oh, Selma? claro, inclusive, não só no Brasil, e é justo que se cobre, né? Por exemplo, é Sim. justo que se cobre, mas que se procure, né? Que se faça a busca realmente, porque o que acontece muitas vezes no Brasil é que eles pedem o pagamento para fazer a pesquisa e dizem, ah, não achei, não tá, né? Aí, Selma, será que você acha? Eu vou lá e acho. Quer dizer, Bom, é, gente, mas o que está acontecendo, não só no Brasil, é que aqui na Itália agora também os comunes estão iniciando a cobrar para fornecer, não só para pesquisar, para fornecer as certidões de nascimento e casamento. acho que a demanda está muito grande, né, Selma? A demanda é muito grande, aumentou muito do ano passado para cá, aumentou exageradamente o número de pedidos de documentos de cidadania. E, infelizmente, o que acontece? As pessoas que têm pouco conhecimento e querem economizar, que tentam por sozinhas fazer, né, os pedidos e não fazem pesquisa e aí começam a mandar e-mail para todos os comunes da província, para todas as paróquias. Tem pessoas que tentam entrar em contato com funcionário de comune, até pelo Facebook, pelo Instagram, escrevem para o síndico, para o prefeito, para Deus e todo mundo, mandam 10, 20, 30 e-mails. Então, o que acontece? Enchem a comune, a paróquia de e-mails, e isso está funcionando de modo desfavorável para os brasileiros, porque né, eles chegam num ponto que eles não aguentam mais, né? Tantos não conseguem nem responder a quantidade de e-mails que recebem, e às vezes e-mails escritos errados, e-mails com poucas informações, e-mails que são mandados para todos os comunes, quer dizer, eu sempre escuto lamentos, reclamações dos funcionários dos comunes, porque a quantidade de pedidos é uma enxurrada de pedidos, de e-mails que eles recebem diariamente, né? Então, isso faz com que eles tentem encontrar, não me vem às vezes as palavras em português, obstruir, colocar obstáculos, né, para, por exemplo, cobrando, exigindo certificações como árvore genealógica para comprovar descendência, documentos às vezes até originais, pagamento de taxas. Ontem mesmo eu paguei 103 euros para um comune que eu tinha cópia do documento. Meu Deus. Eles entram em acordo, fazem lá uma lei que é assim, aprovam aquilo, e daí, se você quiser o documento, você tem que pagar. Né? E isso por quê? Para
colocar um freio, né? Porque Dificultar mesmo. dificultar essa palavra que não me... Não tá fácil não. E até uma coisa, aproveitando essa deixa, né? Dessa questão, dessa enxurrada de pedidos deles. Isso faz com que eles, pessoal, demorem muito tempo, alguns comunes, para emitir a certidão. Tanto comunes, como também igrejas. Principalmente igrejas em determinadas regiões que a gente sabe, né? Vitório Vêneto, meu Deus do céu, menos de 6 meses não emite documento, gente. Não emite. Você pode fazer o pedido, vai dar lá 5 meses e meio que eles vão te responder, vão emitir a documentação. Mas o que me assusta, assim, é exatamente isso. Por quê? Às vezes o cliente, ele não sabe dessa realidade, né, Selma? De que isso pode demorar. Então, às vezes ele procura a gente e fala assim, não, ó, eu tenho as informações já, é só pedir, é só solicitar. Então, mas não é bem assim. Porque se a gente cai nesses comunes que demoram meses, né, Selma? Sim. Não é simplesmente rapidinho, mesmo com as informações. Você acabou de falar, com uma cópia de um documento antigo, e mesmo assim ainda teve que pagar para eles uma segunda via. Outra coisa que acontece também é que muitos comunes não respondem e-mails normais, né? Sim. Eles só respondem e-mails PEC, né? Que é a posta eletrônica certificada que se usa aqui na Itália, que a gente trabalha, né, só com esse tipo de e-mail. E, infelizmente, tem comune que só aceita esse tipo, né? E aí a pessoa fala, eu mandei e não me respondem. Um dos motivos é esse. Aquele e-mail certo, exatamente, tem tudo isso. Tem o pessoal aqui perguntando, a Cláudia perguntou, pedido de segunda via se pode ser feito por e-mail. Sim, a primeira comunicação, né, Selma, que geralmente se faz é via e-mail, né? Não tem como de outra forma fazer esse primeiro contato. Você pode fazer também pelo correio, né? Por carta, né? Uhum. Pode fazer por carta, os comunes recebem a carta e respondem. Mas na hora de comparar, assim, do seu trabalho, da sua experiência, você acha que eles com a carta, a resposta é um pouco mais certa, imediata? Não sei se imediata, né? Porque todos eles estão demorando um pouquinho. Mas você já teve sucesso? Eu digo assim, porque, nossa, eu, pelo menos com carta, sem fazer esse primeiro contato, não tive. Claro, o básico né? A praxe é mandar o e-mail, melhor se for PEC, porque o PEC eles te dão um número de protocolo, né? Então você sabe que foi recebido, né? E que tem um número de protocolo e que a coisa está andando, né? Mas eu já escutei de funcionários de comune dizendo que quando eles recebem um e-mail, daí recebem uma carta com envelope já selado, com endereço, tudo, eles dão prioridade, né, a quem fez assim, né? Mas... São casos e casos, como a gente fala, né, Selma? Aqui na Itália ela não tem uma regra, ela não tem cada um funciona de um jeito, cada um atende de uma forma, a lei é interpretada de um jeito, meu Deus! Sim. Então, a gente vai se ajustando, né? Tem essa coisa dos nomes depois da vírgula, né? Porque o italiano tinha 2 nomes aqui. Aqui ele era Giovanni Antônio. E daí está registrado como Giovanni. No Brasil era Antônio. Aí aqui, se o Antônio está depois da vírgula, tem uma lei que o comune não precisa colocar na certidão, no documento. Aí, como você vai comprovar que o Antônio era o Giovanni, entendeu? Aí o outro comune não fala nada e coloca todos os nomes que tinha depois da vírgula, né? Outro exemplo as certificações negativas, né? Quando o comune precisa de uma certidão negativa de um comune. O nascimento, tudo bem, quase todos dão. Casamento, eu recebi nos últimos dias duas negativas desse comune dizendo que eles não são obrigados por lei a fornecer negativa de casamento. E que não iam fazer. Não, por lei, nós não somos obrigados a dar negativa de casamento. Ai, meu Deus. O que você vai...
Não, eu tô falando, tem. Ai, gente, situações e situações. Olha, Claro, meu Deus. claro. Ai, caramba, me veio agora uma pergunta exatamente desse dia a dia, assim, nossa, né? Ai, que você falou. E eu acho interessante como curiosidade para o pessoal, Selma, essa questão dos nomes. Porque aqui, né, os italianos, eles tinham 2, 3 nomes. Eu já vi até com 4. Eu falei, gente, mas para que tanto nome? E é do meu antenato, 4 nomes. Eu falei, gente, para que tanto nome? E aí chega no Brasil, vira Luigi. Tipo, é aquela rempa de nome, mas no Brasil virou Luigi. E ninguém da família nem sabe dos outros nomes, porque não aparece, Não. ninguém falava. Tanto é que, quando às vezes você, né, que também trabalha com isso, a gente descobre e olha lá, sei lá, um óbito ou um casamento, de repente aparece 2 nomes. Aí a família fala, não, esse aqui não é meu parente, não. Ele não tinha esse nome. Aí você vai olhar lá atrás. Não, ele não tinha só esses 2, ele tinha 3. Então, isso não é, Selma, era o quê? Já me disseram, né, um pouco disso daí, que seria o quê? O nome que é de batismo, o outro nome que é de não sei o quê, o outro que é para seguir a linha da família, porque tem lá o nono já que tinha aquele nome, tinha que seguir, enfim. Você tem alguma curiosidade para falar nesse sentido? É uma usança, como dizem aqui, né? Que ainda existe, né? As pessoas elas têm mais de um nome, mas no batismo esse nome não é oficial. Esse nome geralmente é para homenagear ou o padrinho, a madrinha, o avô, a avó, o santo do dia, né? Que gente, Isso tem. tem, né? O onomástico, né? O dia que você nasce, é o santo daquele dia. Então, isso no batismo, mas aí no registro no registro do comune, às vezes tem também. Só que as pessoas, elas nunca te dizem, eu me chamo, né? E coloca, ela usa um nome, né? Os outros são um acréscimo que não são considerados. Então, não é passado. Às vezes até um parente não sabe que aquela pessoa tinha esses outros nomes. Não sabe, não tem nem noção. Eu falo isso pelo meu antenato. Era Constantino, Giuseppe, Luigi. Eu falo, gente, pra que tanto nome? Que grande. E aí virou Luiz, né? Porque aí a Brasil não era nem mais Luiz. Virou Luiz e morreu Luiz. E eu falei, gente, ninguém sabia disso, não. Exato. Estamos acabando o nosso tempo. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem mais outras. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Tá, não, essa, como é que é feita a busca de documentos nas igrejas, a gente já falou. E essa é muito boa. A Renata disse que a certidão de batismo do avô pegou fogo no incêndio, e a gente tem muitos casos assim. Ou então que destruiu, que pegou enchente, né, que acabou tudo enchente, enfim. Onde ele foi batizado. Eu ainda posso pedir esse documento em algum lugar? Eu posso encontrar essa certidão de nascimento? Como que faz? Agora, existem casos e casos, porque em algumas regiões, por exemplo, existiam cópias, né? As paróquias faziam o registro e mandavam uma cópia também para a diócese. Então, a diócese tem, às vezes, algumas dióceses têm arquivos, mas nem sempre, né? Então, já me aconteceu, por exemplo, veja, de eu receber uma negativa de uma paróquia, eles me deram a negativa e eu mandei essa negativa para a diócese me fazer a vidimazione, né? A legalização da assinatura do padre, porque eu tinha que apostilar esse documento. E quando eu mandei para a diócese, por minha surpresa, em vez de ele me mandar o meu documento vidimado, ele me mandou a certidão de batismo. Falei, mas como assim? Né? Se a paróquia me disse que não tinha. Ele falou, não, porque nós temos alguns registros de algumas paróquias de alguns anos né, e eles então conseguiram fazer essa certidão de batismo, mesmo a paróquia não tendo mais os registros. Né? Mas são casos, cada caso é um caso, né? Porque nem sempre tem essa possibilidade, né? E daí no Brasil, né, Selma? De cartórios que pegaram fogo, né? Que também foram afetados por conta de enchentes. Aí tem aquela coisa,
tem que ir atrás e tentar reconstruir, né? Seria uma tentativa. Sim. As pessoas vão atrás do registro de leva, se for homem, né? Status de família, outros documentos que podem comprovar, né, a proveniência desse italiano. Existiu, né? Que aquela pessoa existiu. Sim. É uma forma. Gente, olha, nosso tempo está acabando. Deixa eu ver aqui na relação se tem mais alguma. Tá. Essa daqui também é legal, ó. Não encontro o casamento dos antenatos no cartório. Aquela coisa, né? Mas encontrei na igreja. Serve também para requerer a cidadania. Que nem, Selma, essa daí é uma pergunta assim, que aqui na Itália, como no Brasil, funciona da mesma forma a questão do ano, porque em 1890 começaram os cartórios no Brasil, né? Então, depois dessa data, geralmente precisa ter tanto o registro, se tiver religioso, tem que ter o do cartório. Aqui na Itália já é um pouquinho diferente, né? Depende muito, né? Depende da região também da Itália, né? Que começou no comune. Geralmente tem região 1860, já está no comune, enfim. O sul muito antes, né? O sul contém registros de... Outro dia eu peguei um de 1823 em um comune do sul. Mamma mia. Mas se você for ver aqui no Vêneto, os registros começaram em 1871, né? Então, cada região da Itália tem um início, né, desses registros. Mas judicialmente consegue-se usar, né, ou religioso ou civil. Cada caso é um caso, né? Exatamente, porque tem casos que, mesmo tendo cartório já em questão de tempo, de 1890, ali, 1889, mas tem casos de cidades, né, Selma, que a gente vê em alguns interiores do Brasil, que, infelizmente, o cartório não tinha naquela época, né, que foi criado um pouco depois. Então, as famílias, vocês que estão, né, acompanhando, o que acontece? Se tem um registro na igreja, isso não quer dizer que você não tenha direito, né, Selma? Você pode sim, tudo vai depender do caso, da região que você está, se existiu ou não cartório. Aí a gente precisa, assim, verificar mesmo a documentação, mas não é para você desistir, né, Selma? Claro. Porque, eu tô cheio religioso, então não vou ter direito. Não, calma, cada caso, né, tem que ser avaliado. Com certeza. Que bom, Selminha! Adorei, viu? Que pecado, já tá acabando. Já. E depois, gente, ela vai ficar gravada a live aqui para vocês assistirem, reverem as dúvidas e os assuntos que nós colocamos e tratamos aqui hoje. Selma, foi muito bom ter você. Eu acho que, assim, sabe, uma pesquisadora expert, top que a gente tem. E eu acho que é o ponto principal e inicial de qualquer processo de reconhecimento de cidadania italiana. Então, assim, se você que está aqui nos assistindo não sabe por onde começar, é a pesquisa genealógica que vai trilhar esse início da sua cidadania. Não tem outra forma de você iniciar isso, né, Selma? Não. Se não sabe, tem que, né, contratar alguém para descobrir. Com certeza. E a gente está aí para isso. Que bom. Selma, mais uma vez, obrigada, viu? E, pessoal, continue com a gente nas próximas semanas, que vamos ter mais lives aí. A próxima semana, quarta-feira, nesse mesmo horário, vamos falar de retificação de documentos. Tá? Que, nossa, tem muita dúvida, né, Selma? Meu Deus. Os sobrenomes que mudaram, que trocaram, né, Selma? Meu Deus do céu. Casos e casos. Sim. Selminha, obrigada, viu? Uma ótima noite para você. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. E pessoal que ficou com a gente, muito obrigada. Espero vocês na próxima live, na quarta-feira, viu? Até lá, gente. Tchau, Selma. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.